Fala, Marcos. Ô, Dodô! Beleza? Beleza. A casa tá cheia aí, meu. Tá ficando bom. Isabel. Oi, Linha, tudo bem? Aninha, Vera, Lu, muita gente. Algumas pessoas aparecem mais... Oi, Lier, cara. Oi, Marcos, tudo bem? Magda, boa tarde, tudo bem? Como vai? Tudo. Muito bem. Adamir, Simone. Marianinha, minha secretária exclusiva. Alamir. Aí, Marcos, como vai? Tudo bem? Bom domingo para você, boa palestra. Obrigado, Alamir. Bom te ouvir. Olha, quem tá aí, Jairo. O Internacional Jairo tá aí, presente. Muito obrigado pela presença. Aliás, a todos vocês, todas vocês. Obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui só o meu assessor aqui, se o YouTube tá ok. Peraí. Ainda não, Marcos. Ok. Peraí. E você me apresenta, então, o YouTube, quando for o momento. Senhor. Pode começar já, tá? Porque tá gravando o Zoom já. O Zoom Pode tá? começar. Tá gravando. Então tá, vamos começando. Já cumprimentei todos aqueles que estão aqui na minha frente, os que não estão, me desculpe, mas à medida em que eu for vendo, eu faço um oi aqui ou ali. Bem, pessoal, a ideia dessa aula introdutória sempre é apresentar o projeto de uma nova turma para entrar em contato por sua vez com a minha interpretação daquilo que eu apreendi com a tese, com a teoria junguiana. Oi, Suzana. Então, todas as vezes que eu inicio um curso desses, eu me apresento numa introdução como essa. Essa é a primeira vez que é online, das outras vezes elas foram todas presenciais. E a partir daí a gente vê o envolvimento das pessoas em querer entender como se desenvolve o contato de dois seres humanos, ou seja, o analista e o analisando, entre tantas outras expressões semelhantes, e como é que se evolui esse estado, esse encontro. Eu começo sempre pela bibliografia do Jung, onde ele vai entrando em contato. Claro que ele já tem leituras anteriores, mas são nas escritas dos livros que nós vamos encontrando a evolução da percepção que ele põe diante da teoria que ele vai desenvolvendo. Então, eu sempre começo com os dois primeiros livros, né? Estudos experimentais, estudos psiquiátricos. E o livro Estudos Experimentais é o nosso foco, de um certo modo, hoje. De um certo modo, porque eu gostaria de apresentar para vocês mais perguntas do que respostas nesse instante. Ao mesmo tempo em que a gente apresenta um contato com essas perguntas que percorrem a mente de todos vocês todos os dias sem perceber, e que tem, então, o mesmo tipo de estratégia existencial para levar o indivíduo a essa solução, a essa consciência do que o acomete, que exigências existem sobre ele.
E assim, como ele vai entender essas exigências nas mais variadas trocas humanas, seja com a natureza, seja com outros seres humanos e principalmente, já que estamos falando de Jung aqui, com seu interior. O interior humano é, por si só, enriquecido a tal ponto que essa riqueza interna, em tese, vai colaborar para que a gente assimile cada vez mais a complexidade da troca. Bom, para dar início, então, às nossas considerações, eu vou partir das primeiras considerações, por sua vez, do Jung. E ele faz uma coisa que ele chama de associação de palavras, um recurso, uma estratégia, ou uma pesquisa, melhor dizendo, muito intensa na época. Ele não era o único, um monte de gente fazia associações de palavras, o próprio Freud. E ele vai conversando com as pessoas num exercício, numa espécie de tese, e começa a descobrir aquilo que os outros não viram imediatamente. A associação de palavras, ela é feita da seguinte maneira: eu cito uma palavra e a pessoa tem que, o mais rápido possível, devolver uma palavra na analogia com a palavra que eu te dei. Eu dou uma palavra, sei lá, sol, e você responde luz, calor, lua, né? Coisas que remetem imediatamente para uma analogia com a palavra sol. Marcos? Marcos, Cadê você, Marcos? Fê, tem alguém com o fone aberto. Eu acho que sou eu e deve ter mais alguém. Não, eu acho que tem mais gente com o fone aberto. Peraí, a Suzana. Tá com o fone aberto. O Marcos, cadê o Marcos? Foi embora? O Marcos está entrando de novo, gente. O YouTube não está indo não, gente. Alô, pessoal, desculpa, acho que o meu antivírus resolveu achar que isso era vírus, entrou a placa do antivírus. Muito sintomático. Vocês não imaginam que sincronicidade faz no mundo digital. Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui e espero que... não sei por que isso aconteceu, a gente vem trabalhando desse jeito há muitos anos. Então, seguimos em frente. A ideia, então, pessoal, e agora, a partir de agora, cada informação, eu gostaria que vocês prestassem uma profunda atenção, né, num olhar em que as perguntas derivadas do que eu vou falando se apresentem. Então, veja, ele dá uma palavra, a palavra precisa de um retorno o mais rápido possível dos indivíduos, e ele percebe o que os outros não perceberam, que é quando o indivíduo tinha uma dificuldade para fazer analogia, ele resolve entender que ali existe algum problema. Enquanto que os demais aplicadores de testes envolviam as associações numa comparação com a analogia em si, e não com a dificuldade de produzir analogia. Então, o Jung é o primeiro que fala alguma coisa aí. Veja, num resumo um pouquinho mais acelerado, para depois a gente volta, essas analogias que ele faz
entre a palavra estímulo e a palavra de resposta e o tempo de duração, sugere a ele alguma coisa importante escondida na dificuldade do indivíduo de responder à palavra estímulo. O que será que impede o indivíduo? O que faz ele demorar? O que faz ele responder de maneira diferenciada daquilo que ele fazia, como começar a responder todas as analogias com a mesma palavra, demorar, enroscar para trazer uma analogia e, mais do que isso, responder não com analogias, mas principalmente com frases do tipo: puxa, não consigo fazer nenhuma analogia, ou responder sol, 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 e assim por diante. Ele suspeita, então, que aí há alguma coisa que interfere, pessoal. Veja, cada um de nós olha para alguma coisa e sente alguma coisa. Eu posso olhar um prato de comida, por exemplo, e sentir fome ou vontade de comer esse prato. Recentemente eu vi um prato na internet, prato de macarrão, e tinha um tal de queijo talédio. E aí resolvi procurar onde tem o queijo talédio. Achei em alguns lugares, mas não tinha à venda, e até que achei na Serra das Antas uma produtora. Ato contínuo, comprei o queijo dela, me mandou 1 quilo de queijo, e eu fiz o tal prato. Só que eu tinha que resolver, que o queijo tem um prazo de validade, então eu fiz várias vezes, vários pratos que envolviam o queijo talédio. Veja que eu vejo uma cena na internet, um italiano fazendo esse prato, eu falei: gostei disso. Uma pergunta, né? Por que eu gostei disso? Veja, a pergunta é: por que é que eu gostei disso? Eu tenho, claro, uma ascendência italiana, gosto então de macarrão, gosto de queijo, como devia ser, mas por que esse prato? Eu poderia ter escolhido dezenas de outros pratos que se apresentam em italiano, em outras línguas, num contato hoje internacional que temos. Mas eu escolhi esse. Mais do que isso, a minha vontade de experimentar esse prato me levou a comprar o queijo. Investir na internet, procurando onde vende, encontrei então no lugar, achei que a relação custo-benefício frente ao queijo que eu encontraria em São Paulo era excelente, e comprei o queijo. O queijo chega, eu faço os pratos, faço um teste, o primeiro ficou bom, o segundo mediano, e assim vai indo. Percebam que uma imagem, pessoal, uma imagem produziu em mim uma vontade. Essa imagem não tinha nada em si diferenciado naquele instante de outras imagens, era igual a qualquer outra imagem, mas em mim essa imagem pegou de maneira motivacional. Veja, a partir dessa representação da imagem que se apresenta, eu tenho o quê? Eu tenho uma motivação. Portanto, essa imagem não só criou motivo, mas exigiu movimento da minha parte. Meu organismo, meu corpo produziu tempo, eu consumi energia para que eu pudesse me dispor a fazer todos os eventos próprios para receber o queijo e fazer o prato. Nós temos esse desenvolvimento. O ser humano olha uma coisa, pensa em o que ele vai fazer com aquela coisa, se movimenta para realizar aquilo que suscitou e levou a pensar sobre aquilo, que consome energia, que faz com que eu tenha que comer antes para ter energia para produzir os movimentos, não só para
comprar o produto, né, para ter uma aquisição do produto, como também para fazer logo em seguida o prato de comida. Então veja como uma imagem produziu um monte de respostas, e mais do que isso, para fazer, olha bem, pessoal, para fazer então aquele prato, eu precisava que algumas pessoas compartilhassem comigo uma qualificação do prato. Veja como uma única imagem desencadeou uma série de movimentos a partir da minha vontade. E isso acontece o tempo todo com todo mundo no planeta, todo mundo, incluindo aí plantas e animais. Ou seja, qual é a pergunta que eu faço? Que raios aconteceu comigo? Voltando, então, guarde, então, esse modelo que eu descrevi aqui para vocês. Voltando lá no Jung, ele percebe que na relação de palavras que ele vai sugerindo para as pessoas fazerem analogias, algumas palavras começam a apresentar afetações, começam a apresentar sinais não contínuos, não regulares. E ele começa a anotar essas palavras. A partir dessas anotações, vejam, pessoal, aí tem um outro fator. O próprio Jung, olhando para aquelas pessoas, decidindo quais palavras ele usar, produziu uma afetação naqueles que ouviam. Não pode se separar aí essa autonomia, entre aspas, mas essa vontade que ele teve de separar aquelas palavras. Tenho certeza que se ele separasse outras palavras, ou melhor, se ele não fosse alemão, se ele fosse árabe, se ele fosse baiano, se ele fosse congolês, as palavras seriam muito diferentes, porque invocariam a natureza da imersão do indivíduo dentro do seu meio. E ele constituiria, então, essa pessoa produziria palavras próprias disso. O que eu quero dizer com isso? Bom, essa é uma das perguntas. Quem é o Jung que decide aquelas palavras e que, a partir das palavras que ele decidiu, coleta respostas e, a partir das respostas coletadas, por sua vez, chega a uma construção pelas palavras acentuadas de uma frase. E essa frase contém o quê? Contém tudo aquilo que eu acabei de contar para vocês. Então, se vocês pudessem colocar aí para mim, Talédio, eu poderia dizer, nossa, que maravilha, Talédio, cremoso, eu diria. Ou, vamos supor que eu queimei a minha mão com o talédio e eu linkaria ele com dor. Ou, numa outra expressão, se no momento em que eu estou lá fazendo o talédio, me informam que uma pessoa querida faleceu. Eu poderia linkar o queijo à dor de uma pessoa querida que falece. Isso construiria um construto que me ligaria à dor de uma perda. Com isso, talvez, numa outra associação, ao ver o nome do queijo, ou ver a palavra queijo, eu não respondo adequadamente. Ela me remete a uma angústia e eu não quero falar dessa angústia. Até porque, naquele instante, não é, pessoal? A conversa ali é um experimento. E aquelas pessoas convidadas não estavam apresentadas para um analista conscientemente, racionalmente, convenientemente. Elas estavam ali olhando o experimento
e responderiam aquilo naturalmente, com a carga de afeto própria do encontro. Veja, só para a gente também esticar um pouco mais, há um caso em que o Jung separa algum conjunto de palavras para um homem e pergunta para ele: você teve uma relação com uma mulher na França que deu alguns problemas para você? E o cara diz: feitiçaria. O que é que você fez aí? Que tipo de magia você fez? Ninguém sabe dessa história. É algo assim que o cara disse. Veja, pessoal, então o indivíduo contou uma história através da associação que ele guardava para si. E ao ser apresentado pelos elementos dessa história, né, ele chama de feitiçaria, é surpreendido emocionalmente. A emoção que o toma até era desconhecida dele mesmo. Eu poderia colocar até uma experiência recente com um cliente que me contrata para dizer que, repentinamente, a relação dele com o filho adolescente se tornou hostil. Mas era um homem calmo e, de repente, ele toma atitudes agressivas fisicamente com o filho e ele se assusta com os atos que ele mesmo produziu. Ele fala: nossa, como isso pôde acontecer? E o filho agora não quer conversar com ele. Veja que aí nós temos uma cena, um filho cometendo um ato, uma resposta do meu cliente, uma resposta desconhecida, nunca praticada pelo meu cliente, nem com o filho, nem com outras pessoas, tamanha a violência que ele usou. E ele me pergunta: o que foi que eu fiz? O que nós temos aí, não é, pessoal? Nós temos uma imagem, um teatro. O filho dele desenvolve uma ação para o mundo, ele enxerga aquela ação, vê irromper de dentro dele uma raiva, uma violência que o surpreende. Olha, então, a ação que ele vê produz uma leitura na cabeça dele, não racional, do ponto de vista de manter essa leitura dentro de uma sensatez, por exemplo. Não. Ele diz desgraçado para respeitar os menores aqui presentes, você não usaria as palavras que ele usou, contra o próprio filho, não é? E ato contínuo, puxa o menino de 12 anos pela camisa, atira ao chão. E isso se surpreende. É claro que a criança, por sua vez, fica traumatizada, para sermos mais simples, mais sucintos, e se esconde. Então, veja, visão, ele vê, ele pensa na forma de um desgraçado, você não é o que você fez, age, consome energia, pessoal, produz movimento, consome energia, vai até o evento e age sobre esse evento, produz um resultado a partir desse evento. Então, supondo que, né, aquelas palavras, como eu estou descrevendo aqui para vocês, continham um segredo dos indivíduos arrolados na associação, segredo esse, então, que poderia ser, como no caso do rapaz, do homem da França, ou do meu cliente, que não sabia que isso podia acontecer com ele. O que significa isso? Aí entramos nós, analistas, a partir do próprio Jung, para analisarmos, não é, o que significa isso. Veja, então ele vai sugerir que há uma coisa que ele chama de complexo
que ativa as respostas emocionais, motoras e reflexivas do indivíduo. Ativa. Então, o que seria esse complexo? De novo, um retorno para uma imagem que tem uma interpretação subjetiva, de tal maneira que essa interpretação subjetiva produz uma ação. Ele vai dizer que é um complexo de carga afetiva, não é? Possivelmente influenciado, por usar esse termo, afeto, pelo Spinoza, que diz uma coisa semelhante. E Spinoza, já em 1635, já usava esse termo de vontade na forma de conatus. É uma força motora que desenvolve uma ação específica mediante o afeto. Se eu estou triste, tenho uma resposta afetiva. Se eu estou alegre, tenho outra resposta afetiva, né? Outra resposta coerente com aquilo que me provoca a emoção. Veja, então, pessoal, olha o que nós já temos aí nesses minutos. Nós temos uma cena, nós temos uma interpretação daquela cena, nós temos um interlocutor a partir da própria cena. Nós temos uma interlocução, o Jung olhando para aquela pessoa, sugerindo as palavras, acessando o que ele vai chamar de complexo, e começando a tomar decisões, ele próprio, Jung, a partir daquilo que ele estava considerando e nomeando sobre o que ele via. Veja, então o próprio Jung está diante do quê? De uma cena à sua frente, conduzida por um complexo, seguindo a própria nomeação dele, do próprio Jung. Isso é muito importante de nós colocarmos em cima da mesa, pessoal. Olharmos que... E ele vai dizer depois isso, né? Que a terapia é um encontro de duas almas. Não vamos entrar no mérito de discutir o que é isso nesse instante. Mas se ele está dizendo isso, ele quer dizer que há uma afetação de um lado e do outro. E mais do que isso, né? Essa afetação é constante. Ela existe em todas as relações de um ser humano com o quê, pessoal? 30 segundos, alguém chuta? Com tudo. Existe uma relação complexual de todos com todos e de todos com tudo. Claro que se fosse, desculpe os apreciadores de Giló, né, há pouco tempo, eu entrei em contato, pouco tempo, uns 15 anos, entrei em contato com o Giló, que antes era coisa do demônio, que eu não comia de jeito nenhum. E alguém me ofereceu, insistiu, eu falei, tá bom, vai, deixa eu experimentar isso, e gostei. Então, veja que, nesse exemplo simples, e aparentemente sem nenhuma repercussão, eu tinha algo que tinha uma perspectiva entristecedora, né, do meu humor, comer jiló. Aquela pessoa insistiu, e claro que não generalizei o prato com o jiló, mas esse prato que ele fez, um vinagrete, eu falei, nossa, ficou muito bom isso. Então, agora eu tinha a possibilidade de colocar o jiló em condições específicas dentro de uma faixa de alegria, quando ele estava totalmente relegado a uma faixa de tristeza, não como o jiló.
de jeito algum. Veja, então, que é claro que vocês vão dizer, mas que relevância impactante isso tem? Nenhuma exatamente impactante, não. Mas as outras, as impactantes, seguem a mesma rota. Você tem, então, uma sociedade que define algumas regras, principalmente quanto mais afastado nós formos para a história humana, de cunho religioso, que coloca as pessoas diante de rituais, de tradições, sim, mas de sortilégios que visam agradar os deuses, mas que, em última análise, não tem uma característica exatamente de agradar os deuses. Existe um outro propósito atrás desses afetos. Novamente, ações de complexos sobre o indivíduo. Ele agora teria que fazer algo. Olha, sempre eu tenho uma cena, sou afetado emocionalmente por essa cena, qualquer que seja essa cena, sou afetado, tenho uma resposta de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu entendo que me foi ensinado como certo ou errado, tenho uma resposta. Ato contínuo, insisto, tem uma ação. Mas que mais nós poderemos, então, depreender disso? A pessoa que tem um complexo atuando contra ela, ela pode, então, de fato, tentar impedir que esse complexo se manifeste. Veja, pessoal, se eu tenho uma cena que interfere no meu humor, e essa cena não tem, como nesses casos que eu estou contando, nenhuma interpelação da razão, e tampouco do bom senso, e que o próprio indivíduo se percebe caindo ou se adentrando, se envolvendo numa trama que ele racionalmente não entraria. Então, podemos supor que esse complexo atua sobre o indivíduo sem que a vontade desse indivíduo, estabelecida como um código de conduta, tenha participação. Ou seja, o complexo é soberano sobre qualquer condição que o ser humano pode apresentar para tentar impedi-lo. Devemos pensar assim. Bom, estou entendendo. Então, existe um complexo que movimenta as minhas respostas motoras, emocionais, intelectuais, para uma ação que, muitas vezes, e eu vou ser mais radical, nenhuma vez, não são muitas vezes, nenhuma vez você controla isso. Mesmo agora, todo mundo sentado, me ouvindo, o que você acha, né, o que cada um de vocês acha que o levou para a frente deste momento? Uma vontade, eu senti vontade de te ouvir. Eu já te ouvi, gosto quando você repete isso, eu quero entender melhor. Manifestações complexuais, pessoal. Se você casou, se você separou, se você brigou com o vizinho, se, né, vocês assistem isso, famílias aí brigando por política, não. Elas brigam porque complexos estão ativados, né? E aí se apresentam perguntas.
Mas qual é a finalidade, então, do complexo ativado? Por que essas pessoas estão discutindo dentro das suas famílias? Da mesma maneira, pessoal, que o meu queijo talédio, que o jiló, que qualquer vontade que vocês tenham, né, Márcia de cabelo preso, né, Clóvis tomando água, qualquer vontade, tem uma mensagem implícita para o próprio indivíduo, inclusive, para o próprio indivíduo, e para o meio à sua volta. E essa mensagem, como vocês percebem, também não é uma mensagem jogada no ar. Algum tipo de retorno eu espero com essa mensagem. Vamos pegar o exemplo, né, do cliente dessa semana que se pega agressivo com seu filho. Alguém é vítima nessa situação? As pessoas mais sensíveis vão dizer, claro, o filho. Eu vou dizer não. Não. Porque na continuação do projeto analítico, a gente percebe que, diante dos 12 anos do filho, com uma disposição própria, o meu cliente foi remetido aos 12 anos dele, e naquele momento ele se lembra do próprio pai usando desses recursos. Então é como se ele esperasse 35 anos para tentar entender o que houve lá atrás. Felizmente, não é? Felizmente, com duas cenas dessas, a primeira ele achou que ele estava mal-humorado mesmo, mas com duas cenas seguidas ele falou, tem algo errado. E o pai dele, possivelmente, nunca pensou que houve algo errado. Por décadas. Porque não tinha o expediente de prestar atenção, né, e sentir culpa, vergonha pelo que fez. De novo, né, fica aí no ar. Né? Então, peraí, você está colocando culpa, vergonha, insensibilidade, tudo isso afetando, interferindo nesse teatro? Sim, tudo isso. Tudo isso. Tudo isso é a resposta, é o que catalisa a resposta na associação. Tudo isso. Sim, Edu, catalisa. Eu estou tirando o ser humano de uma situação corriqueira, entre aspas, aparentemente randômica, e eu instalo dentro de um sistema cuja vontade, desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme, durante todo o dia, de uma vontade que sempre está dialogando com o mundo externo numa tentativa de manifestação, numa tentativa de explicação, de tradução. E a conduta nossa, como analista, é, no mínimo, né, como o Jung colocou lá atrás, no mínimo saber que existe uma clareza quando decifrarmos o conjunto dessas disposições. Tem algo que é explicável. Em outras palavras, tem algo que pode o quê, pessoal? Né? Se conscientizar do ato. Eu me conscientizei do que eu fiz. Seria o equivalente a dizer, agora sei por que fiz isso. Na continuação do cliente que eu emprestei para os exemplos, aí ele me disse assim, mas o momento mais marcante da minha vida foi quando eu quis
deixar de estudar engenharia e colocar a minha vida numa aventura vendendo coisas na praia. E meu pai, né, quase chamou a polícia para me prender, gritou, brigou. Eu falo, que interessante, não é? Você queria uma vida alternativa, o seu pai não permitiu, você seguiu a rota adiante, e seguindo a sua rota, você fez engenharia, montou família, teve os seus filhos, e agora, de repente, na nossa conversa, aparece, numa espécie de associação de palavras, uma perspectiva lúdica. E ele até ri, ele até dá uma risada franca, dizendo, mas eu surfo até hoje. O que é que será, e eu pergunto para ele assim, o que será que, naquele tempo, né, quando você, aos 17 anos, quis viver de praia, estimulou você a isso? E ele já não tem a menor ideia. Mas quando você vê que o seu filho, né, quer desobedecer você, você usa o mesmo recurso do seu pai sobre ele, mas resgata na nossa conversa aquela expectativa criada há 30 anos atrás. Talvez, naquele momento, né, não havia a oportunidade. O que nos coloca de novo em outros tempos, em outros temas. Então, você está dizendo que essa oportunidade afeta a manifestação do complexo. Sim. Passei 2 décadas tentando estudar por que alguns clientes repetiam a mesma sessão por 5 anos. A mesma sessão. Não saía daquela sessão. Nos remetendo no nosso encontro de hoje, é como se eu desse uma palavra estímulo e ele respondia a mesma coisa. Eu falava canivete e ele palito, sol, palito, caderno, palito, desembrulhar, palito. O que será que ele escondia? Por que ele não conseguia sair de uma expressão ritmada, porque era um ritmo? É como se ele já entrasse na sessão dizendo qualquer coisa que ele perguntar, eu vou responder palito. Mas um dia, de repente, ele responde maçã, e você fala, ops, o que levou ele a mudar a analogia das coisas? Que negociação está em curso? Pessoal, eu só estou colocando perguntas aqui. A ideia para responder essas perguntas é nós nos encontrarmos seguidamente. Não é um curso, insisto, apesar do nome poder ser isso, mas a maneira como eu vou expressar, né, apresentar a minha leitura da teoria, de modo a dar sentido para a teoria, e como o Jung queria, e ele fez isso, e tantos outros fazem, manifestar essa teoria na forma de uma ciência. Se eu consigo dizer, então, que os complexos atuam sobre a vontade humana a partir de uma representação bem schopenhaueriana, e que, então, eu não tenho como não dar ato contínuo à imagem que se apresentou e que ativou a minha vontade, seja qual for a consequência que isso produz. Então, se o ser humano, então, um único ser humano não respondesse a isso, então nós teríamos uma randomização.
é um achismo. Mas se todos responderem a isso, se na análise nós conseguimos montar um quebra-cabeça em que cada resposta imagética, não é? For conduzida a uma significação, a uma expressão verbal que dê sentido e que mude a resposta afetiva do indivíduo, então nós temos um processo, nós temos um método. Eu escolhi algumas cenas, o Fernando me ajudou a colher algumas cenas, mas como o nosso encontro de hoje, né, foi acontecendo como deve acontecer, com as suas próprias sincronicidades, mas as cenas, fotografias quaisquer, pegas em qualquer lugar, tenta mostrar, ou vou tentar mostrar, que cada um pode olhar para essas cenas e dizer: eu gostei mais dessa ou daquela. São 5 cenas só. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode nos apresentar? Já estou colocando, peraí. Muito obrigado, querido. É sempre um prazer ouvi-lo. Principalmente quando diz eu estou fazendo. Isso. Aí nós temos essa imagem e outras imagens, talvez. Algumas outras, por favor. Alô? Eu e a tela. Compartilhar de novo, peraí. Sim, senhor. Isso, aí ficou melhor. Muito obrigado. Essa daí é perfeita. Isso, muito obrigado. Essa daí é perfeita, né? É a imagem que eu mais apresento nos meus exemplos para quem me conhece há mais tempo, né? O leão e a zebra. Aliás, a leoa e a zebra. Tem a outra imagem do vermelhinho com o coração partido. Mais uma outra imagem. Chega-se a algum tipo de conclusão, alguém briga com alguém. Afeganistão, tal. Uma imagem... não, pode ser a próxima, Fernando. Uma imagem bastante estimulante, não? Veja, qualquer imagem dessas, se eu perguntar para qualquer um de vocês, vocês podem ter uma resposta do tipo, eu mesmo citei algumas coisas, pode ser uma guerra, pode ser que o cara esteja sob um ataque psicótico, eu falei da fotografia do rapaz, estimulante, e cada um, né, pode interpretar essas considerações. É isso mesmo, imagem, a emoção e angústia, e uma reação. Enfrentar, ocorrer, isso na natureza é uma regra. E para nós também. Muito obrigado, senhor Fernando. Veja, é certo que se eu pedir para cada um explicar o que viu, nós vamos ter 2 explicações idênticas? Não, porque a palavra que cada um vai usar, né, para justificar, para significar do jeito que vocês entendem. Eu usei algumas palavras aqui provocativas, com finalidades, vamos dizer assim, conscientes da minha parte, mas elas poderiam ter um outro tipo de consideração. Todas essas considerações nos levam
há uma outra particularidade da ação dos complexos dentro de cada ser humano. A variedade de considerações, de significações que se pode dar para uma determinada imagem. Sem entrar em política, mas colocando no genérico, uma mesma imagem pode, para um lado, ser otimista e estimulante, e, para o outro lado, ser pessimista e alarmante. Depende de quem usa a faixa. Mas entendam, pessoal, o que eu vou defender é que a disposição emocional do indivíduo ela é própria dele. E que, claro, eu posso ter um conjunto de pessoas compartilhando da mesma inclinação, e com isso nós temos um grupo que se afina. Na torcida futebolística, na fé religiosa, na condução política, nos valores estéticos, finalmente, no acordo ético-moral. Em todos esses aspectos, ousadamente eu digo, são tendências complexuais que dão importância menor ou maior, como eu falei do quiabo, e como cada um de vocês pode dizer isso eu não como, ou tanto faz, pode ser azul ou vermelho, fica quieto, né? Deixa pintar a parede desse jeito, ou, não, qualquer, né? Como é que as pessoas dizem? Qualquer festa me agrada, ou alguma coisa assim. Faz muito tempo que não escuto essas frases populares. Qualquer paixão me diverte. Exato, muito obrigado. Qualquer paixão me diverte. Não é verdade. A fala é essa, mas não é verdade. Não é qualquer, não é possível. Não é possível, a não ser que alguém tenha um complexo que não quer revelar qual é a paixão que lhe diverte de fato. Mas todos nós temos, então, um contexto, um conjunto de emoções que nos oferecem uma resposta para a vida. E esse conjunto de emoções, mediante sempre uma imagem, tem tonalidades, não só do tamanho da dor que eu sinto, mas também do volume da ação que eu produzo. Eu posso produzir, esse homem poderia, como no passado acontecia, não sei se aconteceu com ele, dado uma surra de cinta no menino, colocado de castigo severo, um castigo 5 horas no banheiro, como eu tenho casos, onde você deixa uma criança de 6, 7 anos presa no banheiro por 1 hora, ela não tem noção de tempo. Ela vai se desesperando e vai perdendo um estado de confiança nos seus pais. Então, veja, e essas decisões que eu estou produzindo aqui com vocês têm uma outra característica. Entre tantas que eu estou apontando para complicar o processo, não de compreensão, mas para mostrar a complexidade das disposições humanas sobre a própria natureza, qualquer que seja ela, desde emitir CO2, e se vocês estão entendendo o que eu estou defendendo aqui, ninguém emite CO2 porque é do mal ou do bem, mas porque tem vontade de fazer isso. E o complexo que o leva a fazer isso tem algum tipo de perspectiva em andamento.
Não sei se vai ficando claro na altura das nossas reflexões, pessoal, que todo ser humano é movido por complexos que são ativados por outros complexos, na medida em que a ação do outro gera uma repercussão na minha ação, que, por sua vez, como eu estou dizendo, tem uma tonalidade afetiva a favor ou contra, tem uma resposta motora intensa ou fraca. Então, como separar o conjunto de complexos do indivíduo A para o indivíduo B? Como separar a motivação do Jung em decidir as palavras que ele ia colocar naquela lista, a sua capacidade de ouvir a interpelação do entrevistado e chegar a uma conclusão, apresentando ao entrevistado um resumo de tal modo que o entrevistado se surpreende e diz, isso é bruxaria. Deixem a sua criatividade, né, solta, e nesse instante olhem para a sua volta, todo mundo. Pessoas trazem tristeza ou alegria, respostas, considerações, perguntas. Isso é a ação da psique sobre o ser humano. Bom, se fosse, então, para que tudo isso sempre ocorresse de maneira infinita, como se essas emoções todas surgissem espontaneamente do indivíduo, claro que ele pode me dizer, eu sei lá porque eu faço isso, mas vamos pensar numa outra coisa, pessoal, que eu discuti com um cliente. Então, o pai dele o repreende há 30 anos atrás, dizendo, nada de ir para a praia, está maluco, isso não vai dar em nada, vai fazer engenharia, vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro, vai cuidar da sua família. Porra de praia, o cacete. E aí ele segue o pai dele. Mas quando ele vê o filho, quase na mesma idade, dizendo, eu não vou seguir o que você está me falando, ele traz uma fúria guardada há 30 anos, e eu digo para ele, bom, talvez esteja na hora de você voltar para a praia, então. E ele me diz, mas o que eu vou fazer agora na praia? Eu falo, não sei. Não sei, mas a sua vontade durante a sua vida toda foi conduzido para os eventos objetivos que você tem à sua volta. E quando você traz para a terapia, então, a sua história, talvez seja o momento de entendermos a oportunidade da sua história. Pessoal, se eu dissesse isso para qualquer um de vocês, se eu dissesse para vocês que, de repente, vocês trazem para a terapia um tema aparentemente qualquer, mas que não, que tenha num encontro o momento, a oportunidade. Eu queria falar sobre isso. Tantas vezes eu mesmo fiz isso, eu programava a minha sessão com o meu analista e não falava, muitas vezes, a maioria, não falava nada daquilo que eu tinha programado para ele. Eu falava, não vou falar. No final, contei todas as histórias que eu queria contar, mas elas não aconteceram na ordem que eu tinha estabelecido. Elas aconteceram no momento do encontro, onde a minha vontade de falar não tinha espaço naquele momento. Então, eu falei o que eu tinha vontade de falar, produzindo a oportunidade, esperando o momento certo. Atitude que eu desenvolvo até hoje.
Então, veja, o que nós estamos dizendo aqui, por enquanto, pessoal? Que existe um processo oportuno que precisa, então, do teatro que envolve o indivíduo para que as emoções próprias desse teatro venham à tona, para que eu diga aquilo que não diria antes, porque faltavam peças no meu teatro, eu não tinha todo o script, a não ser que todos os personagens estivessem presentes, e quando eles estavam, então, consegui realizar a fala do meu personagem. Veja, então, nós temos esse teatro, e depois nós vamos chamá-lo de arquetípico. Para quem ainda não entende, vai ver que é uma estruturação incrível. Bom, mas se nós estamos falando disso também, pessoal, se de repente as linhas analíticas do mundo começam a perceber que o ser humano quer dizer algo que ele não sabe o que é, porque, né, não tem fala, não tem significação, mas que afeta a vida dele, onde ele espera a oportunidade para desabafar. E que, como no caso do meu cliente que não foi para a praia 30 anos atrás, esperou para contar para mim essa história há 30 anos, e que vai ter repercussão na vida dele, porque se nós falarmos corretamente sobre isso, a ação dele para com o filho vai ser outra. Talvez ele diga para o filho: olha, meu pai não deixou que eu fosse para a praia, mas se você quiser ir, eu faço um investimento da sua vontade. E se vocês estão entendendo, né, que todos nós, envolvidos por complexos, nos relacionamos com pessoas envolvidas por complexos, e isso produz a objetividade da vida, a objetividade. Cada governante, né, desse mundo, antes e depois, estão aí por um conjunto de vontades. Seja deles, seja daqueles que os colocaram no poder, seja da maneira como eles se instalaram. O nosso trabalho, que é o que eu estou sugerindo na nossa conversa hoje, é estudar o ser humano e a sua vontade. E para que será que serve a gente estudar o ser humano e a sua vontade? Vejam, pessoal, se vocês estão entendendo bem, vamos supor que há 30 anos atrás o meu cliente não tinha ainda uma ação clara do que ele poderia fazer na praia. Não tinha um momento histórico para uma ação ali. E a vontade do pai, estimulada pelo encontro, diz: não faça. Não de uma maneira simples, mas de uma maneira própria. E agora, num outro momento, por algum outro motivo, essa ação pode se realizar. Não em 1990, não, 86, mas em 2023. Bom, essa distância tecnológica é muito intensa. Veja que tudo que eu estou dizendo para vocês, pessoal, parece uma abstração maluca, mas tudo está no campo teórico. Vocês vão ver que é uma incrível estrutura coerente, né, que pode nos orientar como espécie, né, a como construir
uma significação da realidade própria da velocidade com que cada complexo vai conduzindo cada ser humano a uma expressão no seu tempo. Se voltarmos no tempo, nós vamos ver que pessoas decidiram coisas. Eu gosto de dizer que não tem uma alternativa. Se Hitler não tivesse criado o nazismo. Bom, primeiro que ele não criou, se vocês estão me entendendo. Segundo, que não tem essa hipótese. Porque é a mesma coisa que cada um de vocês me dissesse: ah, eu queria estar casado com outra pessoa. Não tem essa hipótese. Esse eu queria é ficção. Fruto da sua imaginação. O que você fez, o que você consumiu, o que você decidiu, produziu consequências e isso é objetivo. O resto é idílio utópico, masturbação mental. Então, vejamos, pessoal. Fernando, por favor, o senhor coloca... Sou eu. Sim, senhor. Então, por favor, me coloque o vídeo do... vamos assistir um videozinho de 1 minuto e meio. Na verdade, 4 minutos. Ah, ok. Sorry. Não? Ah. Vocês conhecem esse vídeo, pelo menos os mais velhos aqui presentes.
back again. Aí, onde é que eu entro aqui que eu já me perdi? Ah, obrigado, Fernandinho. O que é que nós tiramos desse vídeo, pessoal? Vocês veem tudo o que eu quero dizer. Aquele primata poderia estar naquele instante que ele está batendo nos outros ossos, numa sessão de terapia, dizendo, não sei o que acontece, a minha vida está uma merda, os caras lá estão comendo anta, não deixam me aproximar. E o analista fala, bom, talvez você precise de uma solução para isso, mas você vai ter que me explicar melhor qual é o seu problema. Claro que eu estou sugerindo a todos vocês uma situação semelhante de um lado ou de outro. Mas vocês percebem ali, nesse vídeo em particular, quem colocou esse vídeo fala do pensamento, né? Como se o pensar do ser humano fosse quem decide, mas eu estou sugerindo que são os complexos numa troca que envolve uma extinção de um jeito de pensar, né, para a colocação de uma nova estratégia evoluída. E todos aqui presentes estão diante desse fenômeno. De um certo modo, todos são como aquele primata. Todos estão diante do olhar para a vida, dizendo, eu gostaria que a minha vida fosse diferente disso. Dizer que tem que ser melhor, como vocês viram no vídeo, é redundância, porque o que nós vamos chamar de melhor é que um sistema enunciado, quando se esgota na sua enunciação, perde uma nova consciência, uma nova abordagem sobre a vida. E eu coloco o ser humano não como aquele que decide, mas aquele que assiste às tensões próprias daquilo que o importuna. O que nos leva a crer que tem alguma coisa que discerne sobre o passado e o futuro, sobre aquilo que se esgota e aquilo que se enuncia como novo. O Jung vai chamar de complexo do eu. Se vocês entendem, complexos têm funções, finalidades. Desenvolver ou libertar energias para que elas possam conduzir o ser humano para uma situação mais evoluída do que a anterior. E cabe, então, ao ego discernir o que ele tem na sua consciência como ferramenta de ação. Aí vocês viram lá, o primata, ele não tinha ainda o osso como forma de ataque. Ele vai chegando à conclusão que para ele vencer o outro grupo que tomou a poça d'água dele, ele precisava estender a força dele, aumentar a capacidade dele, evoluir a capacidade dele. E ele o faz na forma de um osso que ele senta na cabeça do outro. E com isso, ele ampliou, ele evoluiu as ferramentas que ele tinha à sua disposição para manter o quê? Não é, pessoal? Aí sim, o seu modo de pensar, desenvolvido a partir de uma nova consciência, ou de uma consciência mais ampliada. E quem favorece esse movimento é o complexo do ego. Favorece não no sentido, de novo, dinâmico em si, mas no sentido de agregar a nova informação à consciência. Agora eu sei que posso fazer isso. Antes eu não sabia. Veja que, então, toda essa
Essa estrutura complexual sugere que alguém precisa perceber o ajuste. Se eu não tiver esse observador, então não se deu a mudança. Depois, vocês podem perceber que tem uma oportunidade, um momento para isso acontecer. Muitos primatas daquele acabaram morrendo de sede, de fome, porque um outro grupo mais forte, mais bem liderado, né, tomou a região. Vocês vão ver que o ser humano ainda imita esses comportamentos. Ainda toma a região do outro, né, para ficar com aquilo que o outro tem como recurso alimentar. Então, nós não estamos longe desse cenário do Stanley Kubrick. Nós ainda fazemos isso, a gente quer eliminar a concorrência. Não achamos uma forma mais evoluída de oferecer uma substituição de algo vencido por algo novo. Nós ainda usamos o recurso da força física. Mas, entre tantas coisas que eu estou sugerindo aqui, como contato de um método, de uma prática que nos leva a passar por dentro das dificuldades e nos colocar num estado mais lúcido. E, para mim, sempre, nesse momento, eu não tenho mais dúvidas há muito tempo, né? Mas, nesse momento, eu não tenho dúvidas. Não tem como uma análise levar o indivíduo para trás. Pode ser que ele tenha dificuldades para ir para frente. A velocidade, a oportunidade disso, para mim, é um mistério ainda em desenvolvimento. Mas, se nós entendermos, né, qual é o processo, a consciência disso nos coloca diante de um cenário em evolução. Como agora proporcionar ao meu cliente que ele, ao invés de hostilizar o filho dele, ache uma saída mais evoluída, cujo resultado de modernização, de facilidade, atinge o filho dele, de modo que o próprio filho agora tem uma ferramenta com habilidades diferentes para solucionar enigmas semelhantes com os filhos dele, com os seus subordinados, ou com qualquer outro ser humano à sua volta. Isso, então, exige, como vocês, não sei se vai ficando claro para vocês, que, para mim, se vocês estão entendendo a lógica, não tem como esse senso de oportunidade aparecer a hora que eu quiser. Não tem como eu interferir no meu meio sem que essa interferência não esteja dentro de uma onda de interferências. Porque senão eu poderia dizer que eu mudei o mundo, como algumas pessoas dizem. Mas isso não é possível. Para mim, o mundo é modificado pelo coletivo do momento da sua transformação. Isso nos coloca, então, dentro de um outro fator, que é essa dialética sobre como uma mudança pode ser operada dentro de um sistema, sem que o sistema seja destruído, mas também sem que o sistema permaneça, sem que ele fique fixo. Isso vale para a psique individual,
e vale para a psique coletiva. Da mesma maneira. Marcos, Oi, Su, tudo bom? eu tô. Estou me segurando, mas não estou aguentando mais. Então, pode sair, Então, depois a gente, é só você ficar com. Só pegar o vídeo e assistir depois. não, mas eu não me segurei internamente mesmo, Ah, não sim. externamente. Ah, entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Deixa. Então, o carimbo já está lá dentro de você. Uhum. Se você quiser escrever uma nova história, um outro recurso mais moderno, para obter um resultado que não foi obtido antes do carimbo, Uhum. esse sinal tem que ser dado de fora. O sinal, sim, ele aparece. Primeiro, ele é uma necessidade interna diante de um fora esgotado. Seja um Sim, casamento, uma relação pai e filho, sim, uma sim. relação. É o que eu quis falar com carimbo. Ou alguma coisa circunstancial do momento carimbou o seu interno de uma forma. X. Levei uma surra do meu pai, por exemplo. Então, não é o Então, que eu estou defendendo, Su. tá. O que eu estou defendendo, não, a surra é o recurso anterior que fere o filho, no caso o pai, né, meu cliente, o pai, ele vem ferido de uma atitude que tinha suas finalidades há 30 e poucos anos atrás. Ele apresenta a mesma pedagogia, a mesma ação, no entanto, sente o impacto que o pai não sentiu. Veja que não dá para dizer que ele sentiu esse impacto porque sofreu as consequências lá atrás, como se fosse a causa do impacto, né? Senão ele poderia perpetuar a mesma ação, Não, mas eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. talvez a mesma coisa. Uhum. O que eu quis dizer é que, em havendo um impacto lá dentro, Sim. precisou existir o filho dele, Uhum. algo de fora, Ah, sim. que apresentou um sinal de dentro. Isso quer dizer, o que está dentro, o novo, vai ser personalizado pelo externo. Sim. Tá. Sim. Mas se vocês estão entendendo, não é? Esse novo já nasceu com o filho dele. Tá. Entendi. Entendeu? Normalmente, isso é chamado de jornada do herói. Onde o herói nasce num ambiente, é criado em outro ambiente, e com isso ele pode evoluir as suas circunstâncias, né? O seu envolto. Mas é uma pergunta que me oferece, então, essa consideração da dialética de novo. Quanto eu posso mudar e quais são os impactos da mudança de disciplina, mudança estratégica que eu ofereço? Quais são os novos impactos? Pessoal, se vocês estão entendendo isso, claro que eu estou sugerindo aqui, e não podia ser diferente, que o método analítico ele decifra aquilo que não é dito naturalmente, mas que tem uma carga imagética que conduz o ser humano aos seus dramas. E que decifrado no momento oportuno, e quando eu digo oportuno, é preciso, uma ação se dá a partir do indivíduo conscientizado. Ele muda o mundo à sua volta e produz um efeito em menor ou maior grau. E que isso, então, estabelece um alívio das angústias do indivíduo. O livro Estudos Experimentais, eu acho que é um livro chato pra caramba se você for ler página por página. Né? Porque tem muita tabela,
O Jung ali está quase defendendo uma tese, isso em 1905, 6. Mas os exemplos que ele coloca, a maneira como ele vai traduzindo a angústia de alguns personagens, principalmente dos histéricos ali, dos doentes, modo de dizer, com demência precoce, ou seja, esquizofrenia, ele vai deixando bem claro que a resposta externa do indivíduo é fruto de um complexo que tem dificuldades de expressão. Por não ter discurso, por não ter significado suficiente e por não ter a oportunidade, o momento para isso. Todas essas considerações cabem na nossa leitura. Como é que nós vamos colocar diante do cliente uma tranquilidade, de tal maneira que essa tranquilidade, ao ser instalada, diminui os efeitos psicossomáticos, inclusive, de um complexo que busca expressão. E não é uma insinuação leviana, é um fato para mim. Porque vocês vão ver em alguns... Ele está escrevendo isso tudo em 1900 e pouco, não é? Bem pouco. E ele vai percebendo o simbolismo dos movimentos das pessoas que nos seus sonhos trazem fogo, gatos. Então, o livro é riquíssimo do ponto de vista, né, desse nosso encontro de hoje. Esse encontro eu me baseio, claro que eu expandi um pouco alguns conceitos, trouxe para a modernidade, explicitei um pouco melhor, mas é nesse livro que, lendo as angústias, as percepções, os desafios que o Jung vai propondo, estão as bases de toda a teoria que vem depois. Todos os elementos que se desenvolvem após isso. E se nós, então, acessarmos a consciência que ele sugere, então temos na nossa mão um projeto ordenado. Até o ponto em que encontraremos uma nova desordem, né? Onde lá na frente alguém vai dizer não se viu tudo. Eu tenho absoluta certeza que não estou vendo, não só tudo, não estou vendo nem uma parte grande. Estou vendo uma miniatura do que pode se desenhar no encontro do ser humano com o seu inconsciente. Mas entendo que, a partir desses elementos que eu estou colocando, insisto, sem nenhuma leviandade, eu estou dizendo que se estudarmos, se ouvirmos, se interpretarmos, se analisarmos, os complexos conseguem vir à consciência e afetam e aceleram o processo de complexos acessarem a consciência. É como se nós mesmos, né, fôssemos uma expressão viva do veículo que carrega as tensões dialéticas dos complexos e da natureza, do seu tempo, da natureza do seu externo. Eu entendo que, para o encontro de hoje, eu gostaria de ter colocado mais perguntas, porque para respondê-las vocês vão ver que consciências precisam ser expandidas, mais perguntas do que respostas. Eu gostaria, a minha pretensão original
Mas aí eu fui vendo que não daria para eu fazer cenários em que só apareceriam perguntas e perguntas e perguntas, mas a minha primeira expectativa ou perspectiva era só deixar perguntas. Mas eu entendo, se eu estiver errado, me corrijam hoje ou por mensagem, que eu já deixei um suficiente de desconforto. Quando eu mostro que as inter-relações não são fortuitas, eu não tenho uma raiva como se o outro fosse aquele que me provoca a raiva. Mas a raiva, né, como o primata do filme do Stanley Kubrick, a raiva de uma impotência para dar solução para um ambiente, né, que é hostil. Felizmente, para o caso do filho do meu cliente, o meu cliente é quem vem me buscar. E as chances dele ter uma nova pedagogia junto ao filho são muito grandes. O que deixa, então, um menino de 12 anos com outro tipo de desafio, mais evoluído, mais civilizado do que aquele que o próprio pai recebeu. E aí um outro analista vai ter às suas mãos a continuidade do processo que desenvolvemos. Entendam que com isso eu quero dizer que todos os desconfortos partem de complexos querendo, na verdade, se acrescentar à consciência do indivíduo para aliviar o desconforto apresentado. Sem esse desconforto, eu não registraria que o meu mundo está estagnado no ponto do meu mal-estar, qualquer que seja ele. Também, claro, convido à minha frente agora, todas as pessoas que estão na minha frente eu conheço. Não sei se todas que estão escutando, mas todas que estão na minha frente eu conheço. E gosto, peço para sempre ouvirem de novo, porque a primeira vez que você escuta esse introdutório da teoria, fica parecendo estranho, incoerente com aquilo que eu acho que é a realidade. Mas depois de anos praticando, encontrando a teoria, lendo mais livros, debatendo, cada vez que eu faço esse introdutório, eu nem sei quantas vezes já fiz, o debate fica muito mais expandido, né? Vocês podem dizer, mas agora, depois que eu vi tudo, tem essa pergunta que não estava lá. Eduardo, por exemplo, sempre tem uma pergunta que não estava lá. E é isso, né? Esses são os movimentos complexuais. Bom, pessoal, eu tinha despendido, né, ainda o faço 2 horas para apresentar essa introdução aos conceitos, né, a ideia que o Jung vai desenvolvendo. Sim, ele entende que isso é uma ciência, mas, como toda ciência, nós temos que ter uma previsão do que vai acontecer. Eu entendo que o que eu ofereci para vocês nos coloca diante uma ciência. Como uma pesquisa, né, do fenômeno físico-químico, por exemplo, onde quanto mais resposta eu tenho, mais perguntas aparecem, isso se dá também nesse projeto. Se nós encontrarmos os perguntadores,
nós vamos também encontrar os respondedores dos dois lados do encontro. Então, eu espero que eu tenha sido inquietante o suficiente. E ao mesmo tempo... Oi, Clóvis? Com certeza foi. E ao mesmo tempo, não é, que eu tenha, sem nenhum otimismo, não é isso, que eu tenha sinalizado que existem ferramentas para o alívio da angústia do ser humano. Não é fácil conquistar essa lucidez ou ampliar a sua consciência, é bem difícil. Mas hoje a gente tornou o ser humano um objeto de estudo imerso enquanto veículo nas tensões entre o antes e o depois. Ele deixa de ser, né, um marionete nesse jogo da vida, como diz Romeu, em Romeu e Julieta, eu sou um joguete do destino, quando ele mata o primo da Julieta. Então, nós deixamos de ser esse joguete, né, esse marionete da vida, e passamos a ser um observador em conjunto com a vida. Vocês vão ver que os que me conhecem há muito tempo, a gente dá nomes para isso. Então, eu espero que os interessados em conhecer profundamente todo esse enredo, todas as ferramentas que discernem, né, que descrevem a vida e os seus elementos constituintes. Veja, até essa situação do país fica bem explicada junguianamente. Eu fiz uma análise há uns 6 anos atrás, do que estava no horizonte, e ela se evidenciou. E tem uma análise também em andamento. Mas é só a gente olhar o que eu disse hoje e os elementos, né, dessas análises estão aí presentes. Pessoal, esse vídeo vai ficar disponível a quem quiser, né? Eu não sei ainda, vou ver com o Fernando aí como é que a gente pode disponibilizar para todos, mas os interessados, eu não sei onde eu vou colocar, eu sei falar sobre isso, eu sei trabalhar com isso, mas quando chega nessa parte, é o Fernando que resolve. Mas eu gostaria imensamente que as pessoas ouvissem, me perguntassem, questionassem, e a gente produz fóruns, então, para dividir essas perguntas com outras pessoas e Ô, Marcos, aprofundar. Oi. eu vou passar o link para as pessoas que... para os contatos principais, né? Tipo a Mari, que convidou algumas pessoas, e outras pessoas que tenham convidado e quiserem o link, é só me pedir também, para transmitir, porque eu não conheço todo mundo também, né? Então, eu acho que essa é a melhor forma. E vou colocar no Face também. No Face, no grupo do Encontros da Manai, né? Colocar Em todos eles, porque muita gente convidou gente e eu não sei quem estão aqui, né? Mas se eu esquecer de alguém, é só procurar a pessoa que recomendou. Minha sugestão é que todos repartilhem, né? Compartilhem, melhor dizendo, compartilhem essa nossa conversa de hoje com todo mundo anteriormente contatado, tá bem? Fico à disposição, pessoal, dos mais novos, os mais antigos sabem onde me encontrar.
Falou em mais antigos, parece que falou comigo. Ó, Suzana. Nada que a semente não tenha falado, né? Mas Su, né, se você vê a minha foto na chamada, né, estão vendo um cara diferente. Então também faço parte dos mais antigos mesmo. Graças a Deus, tá bom. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela Então, companhia nesses anos tchau, todos. tchau. Um beijo a todos. Outro beijo Boa para vocês. noite. Feliz ano novo. Boa noite. Oi, Martinha, boa noite. Boa noite. Nos vemos aqui ou ali. Beijo a todos.